Vamos lá para a nossa aulinha de geografia agora, tá bom? Nós vamos ver no capítulo 7, né? Nós iniciaremos hoje o módulo 4, né? E no capítulo 7 ele vem falando sobre os elementos da natureza e os seus recursos, tá bom? Você já percebeu que estamos em contato com a natureza a todo instante? Né? A todo instante a gente está com contato com a natureza. O solo no qual caminhamos é da natureza. O ar que respiramos, a água que bebemos também são exemplos da natureza, né? Na natureza obtemos importantes recursos para a nossa vida. Vamos estudar e explorar a exploração desses recursos pelo ser humano e a importância de valorizá-lo, né? Então nós temos que valorizar a nossa natureza e temos que ter muito cuidado ao usá-lo as coisas no nosso dia a dia. Né? Como a gente fala a todo instante, a importância da água, principalmente a importância da água, né? Que é um recurso natural que nós temos e que se a gente não tomar cuidado, nós vamos um dia perdê-lo, tá? Quais os elementos da natureza? Lá na página 269, tem 3 questões também que vocês vão estar fazendo no caderno, tá? E colocando a data de hoje, colocando o cabeçalho completo e escrevendo questões da página 269, questão A, questão B e questão C. Né? Seria viável também de vocês estarem colocando a pergunta e a resposta. A pergunta a caneta e a resposta a lápis, né? Para ficar uma coisinha bem organizadinha. Então, quais os elementos da natureza, eles foram retratados na paisagem dessa fotografia, na página 269, né? Então, aqui ele apresenta o quê? O que ele está apresentando? Quais são os elementos na natureza, né? Está apresentando o quê? O relevo, está representando a vegetação, né? O solo, a água, né? Todos esses são recursos da natureza, tanto o relevo, quanto a vegetação, quanto o solo e quanto a água, tá bom? Cite alguns recursos da natureza que você costuma utilizar, né? Então, uma das questões que a gente fala a todo instante, né? Para nós termos cuidado na água, né? A gente fala tanto de preservar a água, preservação da água, né? A quantidade que nós utilizamos em todos os dias, né? A nossa água. Então, cite alguns recursos da natureza que você costuma utilizar. O que nós costumamos utilizar todos os dias? Todos os dias nós utilizamos a água, o solo, né? Nós não utilizamos o solo a todo minuto. E a vegetação também é um dos recursos que a gente não fica sem, né? A da vegetação. Costumamos usar todos os dias, tá? Esses recursos. Na letra C, em sua opinião, os recursos da natureza são importantes para o seu dia a dia? É importante para vocês? Né? Justifique sua resposta. Então, esses recursos, eles são essenciais no nosso dia a dia, né? Pois eles nos fornecem condições para que a gente consiga sobreviver, tá bom? Lá na página 270, vem falando sobre os elementos da natureza. Os elementos da natureza são presentes em diversas paisagens e são importantes para a vida dos seres vivos, né? Aí nós temos alguns exemplos na paisagem aqui a seguir, né? Por exemplo, o sol. O sol é fonte de luz e calor. Ele aquece o ar e gera energia, né? Que é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Então, nós temos a água também, que é um dos elementos naturais e preciosos para a terra, porque sem água nós não conseguimos sobreviver, tá bom? Ele está presente em diversos lugares do nosso planeta,
Podemos encontrar a água salgada nos oceanos e mares, e água doce nos rios, lagos, lençóis freáticos, né, subterrâneos, e na forma de nuvens, né, e de gelo e de neve, ok? Também, aí nós temos a explicaçãozinha também embaixo. Ó, lençóis subterrâneos. O que seria o lençol subterrâneo? Seria a água acumulada em meios de rochas localizados no solo abaixo, tá? Lá na página 271, também devemos valorizar os elementos da natureza, ter atitudes que conservem para gerações naturais, né? E como é bom respirar o ar puro, né? Beber água limpa. Nós temos que preservar tudo isso, né? Preservando, não fazendo com que os carros, né, fiquem com essa poluição total para que o nosso ar não fique poluído, né? O ar é um elemento essencial para a vida. Quando se movimenta, ele dá origem ao vento, uma das maneiras de percebê-lo. Também podemos senti-lo nas mudanças de temperatura, ou seja, quando ele está quente ou quando está frio, né? O solo também é onde pisamos e as plantas se desenvolvem, inclusive as que utilizamos como alimento. Então, nele as pessoas constroem casas, prédios, fábricas, tá? Então, nesse solo, o solo é muito importante, tá? Tanto para a vegetação, né, para as plantas, quanto para a nossa sobrevivência aí, de construirmos as moradias. A vegetação protege também o solo e ele fornece sombra, e nele a quantidade do ar, né? Eles nos fornecem a sombra e melhora a quantidade do ar, porque quando tem a vegetação, o ar ele fica mais puro, tá? Algumas plantas servem para alimentos, para alimentar as pessoas e animais também, né? Então, a vegetação surge espontaneamente na natureza, ou ser cultivada pelas pessoas, né? Ou ela nasce através ali da natureza mesmo, ela vai criando aquele vínculo ali de vegetação, né? Vai vegetando, quando você vai ver, tem uma imensidão de vegetação. Ou muitas vezes é plantada, tá bom? Lá na página, eu vou explicar agora o que vocês vão fazer na página 272. Preencha as cruzadinhas com as palavras que correspondem às frases abaixo. Por exemplo, a letra A. Principal elemento que compõe oceanos, mares, lagos e etc. Então, qual é o principal elemento que compõe os oceanos? Na letrinha A. É a água, né? A letra B. E onde devemos cultivos agrícolas? Então, nós vamos lá na letrinha B, né? Onde onde nós desenvolvemos o cultivo agrícola? Através do quê? Do solo, tá? No solo que nós vamos cultivar, tá bom? Letra C. São erguidas sobre o solo para as pessoas morarem, trabalharem e se divertirem. Então, vocês vão lá na letrinha C. Através de quê? Ó? São erguidas sobre o solo. Então, são erguidas sobre o solo. O que são erguidas sobre o solo? São o quê? Construções. Na letrinha D. É um elemento essencial para a vida, pois precisamos dele para respirar. O que nós precisamos para respirar? Então, nós vamos lá na letrinha D,
e vamos anotar aqui o que seria o elemento essencial para a nossa vida, para poder respirar. O que nós precisamos para respirar? Nós precisamos do ar, tá bom? Vamos agora na letrinha E. Uma maneira de perceber o ar quando ele movimenta. Então, uma vez que ele se movimenta, como que nós percebemos? Como que nós percebemos a presença do ar? É quando ele se movimenta, né? Então, é o vento, ele passa e a gente, o quê? Percebe o ar, ok? Na letrinha F, ele aquece o ar, gera energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Então, nós vamos lá na letrinha F e vamos ver qual é a resposta. Ó, ele aquece o ar, gera energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. É o sol, turminha, né? O sol, nós precisamos todo minuto do sol, né? Sem o sol, nós não podemos sobreviver. Sem o ar, nós não podemos sobreviver. Sem a água, nós não podemos sobreviver. Então, é o sol, né? Letra G, elemento natural que protege o solo, fornece sombra, conserva a quantidade do ar e podendo surgir espontaneamente ou ser cultivado pelas pessoas. Então, nós vamos lá na letrinha G. Qual é o elemento natural que protege o solo, fornece sombra? O que é? É a vegetação. A vegetação é uma das coisas também fundamental, né? Uma das coisas mais fundamentais que nós também temos. Então, esse elemento natural, ele protege o solo, ele fornece sombra. Quem é que fornece sombra? É a vegetação, tá? A letrinha H. Podem servir como alimento para as pessoas e para os animais. O que serve para como alimento, para alimentar as pessoas e os animais? São o quê? As plantações, né? Então, são aqui no caso, são as plantas, né? Para poder encaixar a palavrinha. Lá na página 273, eu vou explicar no outro vídeo, senão vai ficar muito extenso, tá bom?